Está precisando de Tibia Coins para renovar sua prêmio ou bater aquela boost? Com o Rei dos Coins você consegue comprar suas Tibia Coins de uma forma mais segura e barata, e ainda de quebra ajuda o canal a crescer. Não perca seu dinheiro, compre mais barato com o Rei dos Coins, link na descrição. No episódio anterior... Bora pro primeiro local para destrinchar, Maze of Lost Souls. Na tradução para o português, Labirinto das Almas Perdidas. É que ali o mapa tem um formato de uma cobra. E esse não é o único ponto com esse formato. Encontrei um ponto onde o mapa lembra a figura de uma cobra em pé. Não tem como não se lembrar de outro mistério bem antigo do Tibia, o Basilisk. Segundo a mitologia, o Basilisk mata instantaneamente qualquer um que olhar diretamente para ele. As poças se encontram em toda a extensão do labirinto. Através delas teríamos um único meio de seguro de se ver o Basilisk, mas nunca ninguém descobriu se existe um meio de romper essa Magic Wall. Vire o interruptor para a direita e siga o sol azul para chegar a Demona. Você sabe o resto do caminho. Agora... Antes de entrarmos em Demona, eu tenho mais 2 observações sobre o labirinto, que acabei deixando passar no vídeo anterior, e é sobre esse local misterioso que existe no segundo andar da cave, antes mesmo de adentrarmos ao labirinto. Como podemos ver, existem 2 salas trancadas e com cadáveres em cima de camas. Acabei descobrindo por acaso esse lugar e me fez pensar longe. Será que algum NPC afora dessa caverna poderia nos dar um direcionamento para se conseguir uma chave para abrir algum desses quartos? E que dentro dos cadáveres que podemos ver neles, conseguiríamos alguma pista para seguir adiante? É uma teoria meio que na base da picaretada, mas me parece haver alguma lógica nela. Para mim, esses detalhes são pontos a se pensar. Mas vamos adiante, pois no vídeo de hoje vamos buscar todas as informações que pudermos sobre Demona. Antes de entrarmos, vamos a uma pequena introdução sobre o local. Demona é uma pequena cidade de magos antigos localizada abaixo de Fields of Glory em Carlin, e apesar de hoje esquecido, aqui foi por muito tempo sem dúvida um dos locais mais desafiadores dentro de todo o Tibia. Onde estamos agora é a sua entrada, e para chegarmos aqui, precisamos antes passar pelo enigmático Labirinto das Almas Perdidas. Labirinto esse que cumpre um propósito a esses magos, que veremos em mais detalhes a seguir. Descendo a primeira escada, encontramos algumas criaturas fracas e alguns corpos, 2 de esqueletos e 1 de humano, que são a quest do Griffin Shield, Dwarven Axe e Obsidian Lance. Itens bem fracos, até mesmo para a época. Um fato curioso é que essa quest é o único meio de se conseguir um Griffin Shield, e segundo a mitologia, o grifo é o inimigo mortal do Basilisk, cujo qual vimos aparentemente referências em parte do labirinto. Então, mais um ponto para acreditarmos que o Basilisk tem ligação com esse local. À frente, encontramos a porta de acesso, e a partir daqui apenas level 60 consegue passar, mas apesar da porta permitir a entrada a partir do level 60, não é recomendado que você venha explorar aqui nesse nível, pois os Warlocks são criaturas bem chatinhas e que certamente te levarão para o templo nesse nível. Diferentemente do labirinto, aqui o mapa é bem mais fácil de se explorar e compreender. A pequena cidade é infestada de Warlocks, e em alguns pontos encontramos outras criaturas, como Dragons, Elfercanists e Infernalistes. Vamos aos destaques. Ao passar pela porta, nos deparamos com um corredor protegido por um Warlock. Passando por ele, chegamos até uma bifurcação, e por qualquer um dos lados que formos, encontraremos escadaria que nos levam ao mesmo salão. No local, encontramos muitos Warlocks, algumas mesas grandes com objetos de estudos e mais escadarias que nos levam às salas de estudos e experiências. Um detalhe interessante daqui é o pentagrama claro que o local do mapa apresenta. Para quem não sabe, o pentagrama é uma estrela composta por 5 retas e que possui 5 pontas. Trata-se de um dos símbolos pagãos mais utilizados na magia cerimonial, pois representa os 4 elementos: água, terra, fogo e ar, coordenados pelo espírito, sendo considerado um talismã muito eficiente. Descendo a escada da direita e passando por um corredor protegido por alguns Warlocks, chegamos a uma aparente sala de experimentos. No local, encontramos mesas grandes, com diversos tipos de objetos. Muitos desses inclusive são itens sem um propósito descoberto até os dias de hoje. Ao centro, uma Necrotic Hood em cima de um bloco rodeado por lava, em um aparente ritual. E ao norte, uma mesa com alguns objetos. O local onde encontra-se a Necrotic Rod antes contava com um item chamado Wand of Might, que apesar do nome, não tinha o poder mágico das Wands e Rods atuais. Foi excluído do game e substituído em 2006, por uma Volcanic Hood, que mais tarde também foi excluída, dando lugar à atual Necrotic Hood. Voltando os olhos à mesa ao norte, vemos em meio às ferramentas um livro e um scroll.
e ambos falam sobre a Wand of Might. O livro é intitulado como A Origem da Wand of Might e foi escrito por alguém chamado Aerion. Nele, descobrimos que nem mesmo o escritor sabe de onde ou como surgiu a Wand of Might. Ele a descreve como um objeto mágico muito poderoso, que os levou até mesmo a algumas descobertas na teia mágica, e que vem sendo testada com outros objetos misteriosos. No scroll, descobrimos um relato muito interessante de alguém chamado Tardman. Ele conta que estava estudando o poder dos Talons, quando por acidente deixou um deles cair no chão, que posteriormente rolou e caiu na lava. E quando isso aconteceu, a Wand of Might reagiu. Por 5 minutos emitiu uma aura poderosa e parou de repente. Tardman disse que investigaria o caso. Olha que interessante, aqui podemos ver claramente a história da descoberta das Wands e Rods. Antigamente, como elas ainda não existiam, os Sorcerers e Druids eram obrigados a usar armas físicas, como o Warhammer, que era o mais utilizado. O que não faz nenhum sentido, né? Um mago usando uma arma de corpo a corpo. Voltamos ao caminho até o salão principal e descemos a escadaria central que nos leva a um local semelhante ao anterior. Um pequeno corredor com uma sala ao fim. A sala, porém, é diferente da anterior. É guardada por 5 Dragons e 4 Warlocks, e é conhecido como a Doubles The Quest, que nos premia com uma Crystal Wand, um emblema da Runa SD e um Scroll. A Crystal Wand é um item misterioso até hoje, é uma das únicas Old Wands que não foram extintas do jogo, e sua utilidade até agora é desconhecida. Um acontecimento que mostra a importância desse item foi quando ele foi jogado no Templo de Tais por Nightmare, junto com a Crown. Não faria sentido algum um item comum e inútil ter sido um dos jogados nesse evento histórico. O emblema da SD também é outro item que não se sabe se existe alguma utilidade. Na quest original, no lugar da emblema da SD, a recompensa era uma SD com 2 cargas, o que explica o nome popular antigo para a quest, que era Doubles The Quest. O último item da recompensa é um scroll muito interessante. Ele foi escrito por nada mais, nada menos que o próprio Ferumbras. Nele, Ferumbras cobra de alguém chamado Gelunidas uma encomenda de uma tal Twin Killer Rune e ameaça uma visita de seus lacaios caso o prazo não seja cumprido. Essa tal runa é uma incógnita até hoje, mas ao que tudo indica, trata-se de uma runa muito poderosa. A sala aparenta ser o aposento de Zandramon, que foi o ser que deixou os avisos nas placas antes do labirinto. Concluí que essa é a sala dele, pois nas estantes que encontramos nas extremidades da sala, contém vários livros que foram escritos por ele. A pena é que a grande maioria dos livros estão escritos em uma língua que não conseguimos compreender. Dentre os que conseguimos retirar informações, encontramos 2 livros sobre táticas de batalha em Demona e no labirinto. Os 2 estão em branco, porém ao abri-lo, conseguimos sentir uma poderosa energia fluir do livro. Outro livro, grande e de capa azul, diz nos mostrar o mapa do labirinto, porém, encontra-se incompleto. Outro, feito de couro e cheio de símbolos estranhos, também está escrito em uma língua estranha que não conseguimos compreender, mas pelas imagens podemos perceber ser sobre invocação de criaturas. E por último, um scroll com um relatório sobre a Wand of Might, escrito por alguém com o nome de Alterius, cujo qual ele relata que as investigações sobre a Wand seguem muito boas e especula que provavelmente os estudos sobre elas estarão concluídos em até 1 ano. Um detalhe é que no início do relatório, Alterius se dirige a Zandramon como poderoso Zandramon, e por isso, por ser dono da sala central e pelo aspecto da sala, Zandramon parece ser uma espécie de líder por aqui. Lamentável que não conseguimos ler os livros escritos por ele. Voltamos ao salão superior e nos dirigimos à última escadaria possível. E aqui, vamos dar uma pausinha. Segundo a minha concepção, esse tipo de conteúdo é muito interessante e acaba levando a nossa mente a pensar longe. Mas existe um limite no processamento de novas informações, onde quando ultrapassado tudo acaba se tornando muito maçante e estressante, tanto para mim que produzo, como para vocês que assistem. E como eu não quero romper esse limite, vou deixar a conclusão para um próximo vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, me ajude deixando seu like, sua inscrição e compartilhe com seus amigos, vamos juntos reviver os mistérios do game. Até o próximo vídeo, valeu!